Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estamos falando sobre a Páscoa, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e o sacramento, tá bom? Vamos começar aqui falando que a Páscoa para nós é toda semana, porque a Páscoa para nós simboliza o sacramento. O sacramento simboliza o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? Então para nós da igreja, toda semana nós comemoramos a Páscoa, no sentido que a Páscoa é o sacramento. Veja só o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, né? Primeiro ele fala: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, né? Às vezes os judeus se achavam melhor porque era o povo da aliança, mas o evangelho agora também era para os gentios, tá bom? Então ele fala que essa jactância é como se fosse um fermento, pecado que vai contaminar toda a massa. E na própria Páscoa, o pão que era feito, né, o pão ázimo ali, ele era feito sem fermento, simbolizando também a pressa, né, que eles tinham que sair do Egito, né? Eu ainda quero compartilhar com vocês a Páscoa no Velho Testamento, né, alguns ensinamentos grandiosos que nós temos sobre a Páscoa no Velho Testamento. E aqui então Paulo fala o seguinte, aqui lá no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, bem no finalzinho, ele fala: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Então o que é nossa Páscoa? Segundo Paulo, ele falou: é Cristo, Cristo é a Páscoa, tá bom? Ele é o Cordeiro que foi morto por nós. E o próprio Cristo, quando estava celebrando a Páscoa, que é o que nós vamos compartilhar, ele pede então e coloca o sacramento ali para nós tomarmos, tá bom? Vamos lá aqui então. Nos últimos dias ali, nas últimas semanas, né, de Jesus Cristo, ele vai pedir aos apóstolos para preparar a Páscoa para ele. Vamos acompanhar aqui, ó, em Mateus 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Olha só, a Páscoa, né, dos judeus, ela dura 8 dias, né? 8 dias ali de banquete, tá bom? Então aqui no primeiro dia dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que te preparamos o necessário para comer a Páscoa? Então os apóstolos estão perguntando aqui: onde é que o Senhor quer comer a Páscoa? Primeira coisa, para se comer a Páscoa, naquela época, tinha que ir até Jerusalém, tá bom? Porque no primeiro dia ali da Páscoa, o cordeiro, ele tinha que ser morto no templo, e eram os sacerdotes que faziam isso. Então parte do cordeiro era dado ali para a família, tá bom? E o cordeiro não podia ser cozido, não podia ser frito, nada. Ele tinha que ser assado, não podia um único osso ser quebrado, tá bom, do cordeiro. Então os apóstolos estão perguntando: onde o Senhor quer que prepare a Páscoa? Isso não significa que a Páscoa poderia ser feita em qualquer lugar, mas era lá em Jerusalém, no templo, porque sacrificava-se o animal, parte do animal era dada ali para a família, né? E eles iriam celebrar a Páscoa comendo todos juntos, tá bom? Então aqui os apóstolos perguntam: onde quer que comamos a Páscoa, né? Que preparemos a Páscoa. Versículo 18: e ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei, o mestre diz: o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Bom, aqui, né, nós estamos lendo por Mateus, mas o livro de Lucas e Marcos menciona, né, alguns detalhes que Jesus Cristo fala para os apóstolos. Lá fala inclusive que é João e Pedro, né, vão achar um lugar para tomar a Páscoa. E Jesus Cristo fala para eles ir na cidade, e um homem que estivesse carregando um cântaro d'água era para ele seguir esse homem, e na casa que ele entrasse, ou seja, lá naquela casa, então ele falaria com o dono da casa, falando onde é que ele deveria celebrar a Páscoa ali, tá bom? E aí então o homem mostra um cenáculo, um lugar grande onde ele poderia fazer a Páscoa com os seus discípulos. Então é isso. Versículo 19: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então vamos acompanhar aqui, versículo 20. E quando chegou a entardecer,
assentou-se à mesa com os 12. Então aqui ele estava com os 12 apóstolos e comiam e disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Eu acho muito interessante e nobre aqui da parte dos apóstolos, cada um perguntar: porventura serei eu? Né? Ninguém está acusando um ao outro ali, mas cada um olhando para dentro de si e dizendo, né? Porventura serei eu, Senhor? Versículo 23. E ele respondendo disse: o que põe a mão no prato comigo, este é o que há de me trair. Né? Aqui em outros detalhes, lá em Lucas, em Marcos, fala que João, né, aquele que estava reclinado ao peito do Salvador ali, pergunta quem é. E aí ele fala que é quem ele vai dar o bocado molhado ali, o alimento na boca ali, né? Versículo 24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. Bom, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que tenha escândalo. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então ele está citando Judas aqui, né? Porque não tinha necessidade de Judas o trair, tá bom? Está falando que Cristo ele seria a Páscoa de qualquer maneira, ele faria o sacrifício de qualquer maneira, né? E ele fala que é inevitável, né? É necessário que haja escândalo, ou seja, no mundo vai haver escândalo, mas não tem que vir por nós. Esse que ele é a advertência dele, tá bom? Que nós devemos não fazer escândalo. Vamos lá, versículo 25. Respondendo Judas, o que o traíra, dissera: porventura sou eu, Rabi? E aí Jesus Cristo responde: tu o disseste. A gente vê aqui, né, que lá em João 13, versículo 26, Jesus diz assim: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que vais fazer, faze-os depressa. Então a gente vê aqui os 12 apóstolos, né, nesse momento aqui, e Judas, ele traz Jesus, né, ele vai sair. O que Jesus fala para ele: o que tem de fazer, faz-os depressa. E aí ele sai. Então aqui, a partir do momento que ele sai, o meu entendimento é que é agora que ele vai fazer o sacramento, após Judas não estar junto, né? Até mesmo porque é um ensinamento nas escrituras que se a pessoa estiver indigna, ela não deve tomar o sacramento. Então tanto a ordenança do lava-pés, que Jesus Cristo vai instituir, como o sacramento aqui, acredito que Judas não estava presente porque ele sai. Então voltando aqui para a escritura, versículo 26, volta aqui e diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, Deus lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então a própria Páscoa do Senhor, ele coloca ali o sacramento agora. Então o sacramento é nossa Páscoa. O que Paulo falou é que Cristo é o nosso Cordeiro, tá bom? E no sacramento nós comemos, né, o pão em lembrança do corpo e a água em lembrança do sangue de Jesus Cristo. Então praticamente a gente toma a Páscoa todos os domingos. No manual do Vem Segue-me dessa semana, uma mensagem do presidente Dallin H. Oaks, ele fala que nós podemos adquirir tradições da Páscoa judaica, tá bom? A gente pode pegar qualquer tipo de coisa e colocar como tradição na nossa família para lembrar da Páscoa, né? Algo bem interessante aí. Eu até mencionei sobre ervas amargas, né? E fazer como uma Páscoa como for dos judeus. Mas lembra que está falando como tradição. Antigamente, né, era um mandamento a Páscoa. Participar da Páscoa era um mandamento, tá bom? Hoje não seria como tradição. Quem quiser adquirir para sua família, eu vou fazer a Páscoa igual o judeu, pode fazer, mas não é um mandamento, é uma tradição que nós podemos fazer com o propósito de lembrar melhor do sacrifício do nosso Salvador.
O mandamento é que devemos tomar o sacramento, tá bom? Esse que é o sentido aqui. Vamos lá aqui, versículo 29. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vinde, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui ele está falando da segunda vinda dele, que ele vai vir e vai tomar o sacramento de novo com os discípulos, né? Com muitos de nós aqui. Finalizando, o versículo 30 diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, tá bom? Então esse é um dos eventos aqui, né? Que Cristo ele coloca junto com a Páscoa, coloca aqui o sacramento, para que nós possamos lembrar dele. E conforme o apóstolo Paulo falou, Cristo é a nossa Páscoa, tá bom? Então não é necessário, né, fazer uma Páscoa igual a dos judeus, tá bom? Mas se quisermos, que nem o Dallin H. Oaks falou, quisermos adquirir alguma coisa ali de tradição, colocar na nossa família para ensinar as crianças, é ótimo, tá excelente. Mas como tradição, como mandamento, nós devemos sempre tomar o sacramento do Senhor. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.